te adorar, Senhor, é o meu prazer. Mesmo na dor, o sofrimento é o amor que me faz crescer. Olá, paz do Senhor, me chamo Débora Souza. Aqui em Salmos 34, versículo 1 diz: Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Eu vim louvar ao Senhor através do meu testemunho e que esse testemunho possa acrescentar na sua vida. Eu era uma pessoa muito vazia, bebia muito, fazia muita coisa errada, vivia nas baladas. E quando estava em casa, eu ficava trancada no meu quarto. Eu não tinha alegria na minha casa, eu não tinha paz. Eu vivia triste e quando eu saía, eu sentia aquela falsa alegria. Mas quando chegava em casa, eu era triste, depressiva, angustiada. Mas então, gente, um belo dia, foi na época de quando eu comecei a sair todos os dias. Comecei a beber todos os dias, chegava em casa vazia, triste. E aí, um belo dia, Deus falou comigo. Eu tava indo ao mercado e nesses dias eu tinha parado de beber. E aí, Deus falou comigo. Eu tava indo ao mercado e Ele falou pra mim. Falou no meu ouvido, gente, foi o próprio Deus. Ele não usou nenhuma pessoa pra falar comigo. Ele falou comigo no meu ouvido. E Ele falou assim, olha, sabe por que a sua vida não muda? Porque você é um pé na igreja e um pé no mundo. Mas você tem que se firmar, você tem que ficar firme e aí a sua vida vai mudar. Gente, eu ficava assim na rua, é verdade. Tipo, se alguém passasse a falar, ela tá louca. Mas aí eu peguei e comecei a ter um desejo de ler a palavra, muito desejo. Eu li um livro que falava de salvação, até porque eu não entendia, né, o que era salvação. Eu não entendia por que a gente ia pro céu, pro inferno. Eu não entendia nada disso. E aí, Deus começou a falar comigo. Eu comecei a assistir pregações, comecei a ter muito desejo de ler a Bíblia. Eu não tinha a Bíblia. E aí, eu voltei pra casa da minha avó. Nesse tempo eu tava fora de casa. Até de casa eu saí. Aí eu voltei pra casa da minha avó, que foi aonde eu fui criada, né? Eu tô resumindo pra não ficar muito longo o vídeo, né? E aí eu voltei pra casa da minha avó assistindo DVD de uma pregação do apóstolo, falando assim que a vida eterna é uma herança e que para herdar a vida eterna temos que ser filho. E o filho não ama o pai só pelo que o pai dá, mas porque ele é pai. A partir desse dia eu decidi, falei, a partir de hoje eu não vou beber mais, eu não vou mais pras baladas, eu vou mudar. Eu vou ser de Deus agora. E aí, gente, eu comecei a orar de madrugada, comecei a ler bastante a Bíblia. Gente, eu passava a madrugada, eu lendo a Bíblia, orando, anotava o que eu lia, eu orava 7 vezes, assim, fazendo propósito, eu vou orar 7 vezes, e aí orava 7 vezes. E aí, gente, aquela pessoa que bebia, de repente começou a orar. Isso causou um rebuliço. Meus familiares achavam que eu tava com depressão, falavam, quanto tempo isso vai durar? Ninguém acreditava. E aí, gente, Deus, ele me libertou através da palavra. A palavra foi me limpando. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí eu comecei a mudar, gente. Eu comecei a ter experiências com Deus. A minha primeira experiência, eu era uma pessoa muito mesquinha. Eu era uma pessoa egoísta. Eu só pensava em mim mesmo. E aí, eu comecei a passar o quê? Fome. E eu nunca tinha passado fome. Mas aí eu tava sem condições financeiras. Eu não tava trabalhando. E o meu tio que comprava as coisas em casa, ele começou a não querer comprar. Isso foi até uma permissão de Deus para me ensinar. O arroz que comprava no mercado novinho dava bicho. E aí eu peguei e não aceitei isso. Eu tava 3 dias sem comer. Já, porque eu não aceitava comer aquela comida. E aí eu disse até pro diabo, falei, diabo, você que vai comer isso. Eu não vou comer. E aí eu orei, falei, Senhor, nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão.
Falei, eu não sou justo, mas eu sou descendente dele. Eu lembro como se fosse hoje. E no mesmo dia, a minha tia, que nem se importava comigo, foi lá, levou alimentos, coisas pra mim, que eu tava precisando. Então, gente, essa foi a minha primeira experiência. E a minha outra experiência também foi que a minha filha morreu e ela ressuscitou. Ela morreu de convulsão. Ela deu convulsão e meu tio não conseguiu desenrolar a língua dela. E ela parou de respirar, perdeu a cor. E ele falou assim, já era, morreu. Eu falei, já era nada. Peguei ela, deitei ela no sofá, peguei a toalhinha da igreja, setou uma bênção. Passei nela e falei, meu Deus, se o Senhor existe, traz minha filha de volta. E ela fez assim. Ela deu aquele suspiro de quando a pessoa tá voltando. E aí ela começou a voltar. Aquilo foi uma experiência muito forte na minha vida. E depois disso eu tive muitas experiências. Deus falou muito comigo. E o milagre maior na minha vida foi que eu comecei a ter paz, eu comecei a ter alegria. Eu comecei a ficar feliz independente de onde eu estivesse. E eu tive um sonho bem no comecinho, que tinha uma festa, do lado de lá tinha uma porta, uma festa do lado de lá, e do lado de cá tinha uma sala com um sofá vermelho. Eu tava no cantinho dessa sala, com o rosto entre os joelhos, e Deus, ele entrou alguém representando Jesus, era Jesus, entrou, sentou no sofá e ficou ali me fazendo companhia. E aí, gente, eu tive o entendimento desse sonho, que eu ia estar sozinha, só Deus ia estar comigo. E foi o que aconteceu. Aqueles que eram meus amigos me abandonaram, sumiram, desapareceram. E só Deus ficou comigo. E eu agradeço a Deus por isso, porque foi Ele quem falou comigo. Gente, muitas pessoas falavam comigo, mas eu não dava ouvido. Falava, você tem que parar de sair, de beber, você tem que buscar Deus, mas eu não dava ouvidos, eu não entendia, eu não conhecia a Deus. E foi aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, que Deus, ele falou comigo, eu comecei a entender, eu comecei a ver o amor de Deus, eu comecei a acreditar em Deus. E aí, gente, a minha vida mudou. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho a minha vida abençoada. Eu também tenho testemunho da minha vida sentimental. E se vocês gostarem desse vídeo, eu vou trazer esse testemunho também para vocês. E que ele possa abençoar a sua vida. Gente, se você gostou desse vídeo, compartilha. Porque tem muitas pessoas que estão vivendo isso. Estão depressivas, presas dentro de um quarto. Não tem alegria, não tem paz. E a paz para sua vida, ela só pode vir de Deus. Ela só pode vir da palavra de Deus. Foi ela que mudou minha vida. Foi a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, que é novo aqui. Esse é o primeiro vídeo. E eu espero que a sua vida seja abençoada em nome de Jesus.